Anuário Espírita de 1991. Imagens do Reino dos Mortos. O diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não será limitada pelos horizontes do mundo. Trecho do sermão do Papa João Paulo II na audiência geral das quartas-feiras na Basílica de São Pedro, no dia 2 de novembro de 1983. Um grande feito em um pequeno livro. O título desse artigo, Imagens do Reino dos Mortos, é a tradução literal do título em alemão do livro de Rainer Huber, Beide was der Reich der Toten, Alemanha, Knau, 1987. Rainer Huber nasceu em 1940 em Boemar, tendo estudado em Frankfurt. Atualmente ele trabalha na Rádio e Televisão de Luxemburgo como apresentador e redator do programa em língua alemã Histórias Inacreditáveis. Mas o assunto de interesse desse artigo é a matéria tratada no excelente livro de Rainer Huber. Ele versa sobre a descoberta feita por um homem aposentado com cerca de 60 anos de idade, cujo nome é Klaus Scherenberg, morador em Aachen, Alemanha Ocidental. Infelizmente, Klaus Scherenberg faleceu após o seu segundo infarto, em 7 de janeiro de 1988. Estas são as palavras de Rainer Huber no prefácio do seu livro. Um homem amável, de baixa estatura, possivelmente fez a maior descoberta do século, no porão de uma casa geminada, e quase ninguém se preocupou com isso. Klaus Scherenberg, no momento em que captava a imagem de sua falecida filha Karen, no livro de Rainer Rubens, Imagem do Reino dos Mortos, de onde extraímos essa foto, há uma sequência de imagens em que a jovem se mostra em várias posições, revelando movimento. De fato, quando todo mundo se conscientizar de que Klaus Scherenberg conseguiu pela primeira vez obter por meio de um sistema de televisão as imagens de várias pessoas já falecidas, certamente tal feito será considerado o maior descoberto do século XX. Sim, porque as imagens do Reino dos Mortos foram enviadas do além e captadas aqui em nosso plano pela primeira vez pelo afável e bondoso Klaus Scherenberg. Foram os próprios desencarnados que se mostraram, tal como foram em vida, na tela da TV. Entre os mortos que se apresentaram, havia várias pessoas da família de Scherenberg. Sua filha Karen, considerada por ele a pessoa de contato no além. Sua primeira esposa, a senhorita Gertrude Scherenberg. Seu filho Robert Scherenberg Jr., falecido com 22 anos. Seu velho pai, Sr. Robert, falecido em 5 de novembro de 1963. Sua mãe, Sra. Catarina. Sua segunda esposa, Sra. Agnes. Sua filha, ela e muitos outros desencarnados conhecidos e também desconhecidos, entre os não parentes, que foram posteriormente identificados. Figura o falecido e famoso transcomunicador, Dr. Konstantin Raudive, autor do livro Urhen em Barens, Ird Werbar, a qual contém 72 frases registradas pelo processo EVP. Por isso, notável investigador. Outra personagem de destaque, cuja imagem foi obtida pelo equipamento de Scherenberg, é a conhecida atriz Romy Schneider, cuja figura serviu de instrução para a capa do importante livro de Rainer Huber. Romy Schneider, a famosa atriz de cinema, conforme foi captada a sua imagem na tela da TV de Klaus Scherenberg em Aachen, Alemanha Ocidental. O livro de Rainer Huber é de pequeno tamanho, 18 por 11,5 centímetros, com 208 páginas. Entretanto, como acontece frequentemente com os pequenos livros, o Beide as der Reich der Toten,
contém informação extraordinária, talvez a mais importante desse século. Como tudo começou? Vamos colher no próprio trabalho de Rainer Ruben as informações a respeito de um Klaus Schwab. Chegou a realizar a incrível proeza de obter transcomunicação com as pessoas falecidas, inclusive a captação de suas imagens em um equipamento de TV. Klaus Schwab era um homem bem-humorado que se tornou um técnico na proteção contra o fogo. Ele aposentou-se aos 59 anos de idade devido a uma série de problemas de saúde, doença nos ossos, artrite e bronquite. Dessa forma, desse modo, ele repentinamente teve que permanecer em casa, o que não lhe constituiu nenhum aborrecimento, pois dava-se muito bem com a segunda esposa, Agnes, com seus filhos e com sua casa situada nos arredores de Aachen. Um grande cômodo que havia no porão de sua residência foi por ele transformado em salão de festas, onde seus filhos brincavam e onde ele mesmo se encontrava regularmente com seus amigos vizinhos, alguma da época de estudos, dos seus estudos. Naquela tarde típica de primavera de 1982, a situação era diferente. Bebia cerveja, até mesmo aguardente. Todos estavam bem alegres. Alguém dentro desta rosa falava das histórias inacreditáveis que ouvira do rádio de manhã cedo. Eram informações a respeito de vozes que vinham do além e de sinais de outras dimensões. O próprio Klaus Schwab também havia escutado o referido programa. Como sempre, quando se referia a esse tema, havia discussão. Uns diziam: é tudo insensatez. Outros afirmavam: a morte é morte, não há pílulas que ajudem a evitá-la. Entretanto, alguns achavam que poderia haver vida após a morte. Mas que não existiam meios para comprovar isso. Possivelmente tudo terminasse mesmo com a morte. Em vez disso, Klaus Schwab decidiu experimentar. Ele propôs fazer uma experiência. Aqui está um gravador e também uma fita virgem. Deve ser um tanto simples chamar os mortos. De certa forma, acharam que era uma brincadeira meio macabra. Se alguém tivesse de fazer alguma coisa semelhante, então que fosse de uma forma mais solene. Talvez tivesse de acender algumas velas, brincadeira, disse Klaus Schwab. Se eu entendi direito pelo rádio, isso é um problema técnico apenas. E quem seria o nosso contato no além? Pergunta. O Peter, disse alguém da roda. Ele deve estar chateadíssimo por não encontrar-se aqui junto conosco. Peter era um colega deles que havia falecido algumas semanas atrás em consequência de uma operação. Todos sentiam falta dele. A tecla para a gravação foi pressionada. E a seguir alguém falou: Peter, onde você está? Pergunta. Venha tomar uma cervejinha com a gente. Depois de uns 10 minutos o aparelho foi desligado e fez-se o retorno da fita. Após isto, ligou-se a tecla para a reprodução do som gravado. Logo escutaram o apelo ao Peter, que havia sido feito no início da gravação. Seguiu-se um intervalo, apenas com o ruído típico do ambiente em silêncio. De repente surge uma voz: alô, amigos. Eles entenderam imediatamente e ficaram todos pálidos. Nenhum deles havia falado tais palavras antes. Além disso, reconheceram perfeitamente a voz do falecido colega, que tinha um forte sotaque de Aachen. Schwab chamou sua mulher, Dona Agnes. Ele não conseguia acreditar. Era realmente a voz de Peter. Nessa noite não foi mais falado muita coisa durante a festa. A alegria havia ido embora e os amigos logo se separaram. A maioria deles nunca mais voltou, mas alguns ainda continuam. Eu me tornei um homem sozinho, disse o Schwab. Mas minha vida tomou outro rumo, adquiriu outro sentido. Eu sei que com a morte a vida não chega ao fim e que todos os meus queridos que estão no além encontram-se felizes. De lá para cá, ele construiu ao lado do salão de festa um pequeno laboratório com geradores de sinal de radiofrequência, vários gravadores eletrônicos, aparelhos de TV, filmadoras de videocassete, etc. As prateleiras estão repletas de cassetes com mensagens paranormais, as quais o próprio Schwab organizou para seu uso. O fato de ele envolver-se com outros seres que estão além do nosso conhecimento transformou este homem, que era doente, em uma pessoa cheia de vitalidade. As imagens do vídeo. No vídeo.
Klaus Schwerenberg prosseguiu com suas tentativas de obter a gravação de vozes em fita magnética. Pouco a pouco ele foi aperfeiçoando seus aparelhos. Do mesmo modo, foi aumentando o número de seus comunicantes, a maioria deles seus parentes falecidos. Sua filha, Karen, tornou-se seu contato principal no além. Através dela, Schwerenberg recebeu orientação para montar um sistema capaz de propiciar a obtenção em telas de TV. Das imagens de grande número de seus parentes já falecidos. Mais tarde, seu equipamento de transcomunicação instrumental adquiriu maior eficiência, graças à colaboração do engenheiro eletrônico Martin Weisen. Atualmente, Martin Weisen é detentor da técnica de obtenção de imagens dos desencarnados, iniciada por Schwerenberg. Ele participou do primeiro Congresso Internacional de Transcomunicação, realizado em Basileia, Suíça, no dia 9 a 12 de novembro de 1989. Nessa ocasião, o engenheiro Weisen instalou em uma das salas do auditório numerosos aparelhos de seu laboratório. O sofisticado equipamento por ele ali instalado destinava-se a mostrar aos congressistas como obter imagens de pessoas falecidas, como foi conseguido por Klaus Schwerenberg. O nosso Patrício, engenheiro Ney Prieto Pérez, pôde assistir ao workshop ministrado pelo engenheiro Weisen, tendo obtido várias fotos do requerido equipamento, inclusive durante seu funcionamento. O engenheiro Martin Weisen foi uma das pessoas de destaque no primeiro congresso de transcomunicação, como ocorreu com o professor Dr. Ernest Swenskovski, em relação aos brasileiros Wilson Pickler e Clóvis Souza Nunes. O engenheiro Martin Weisen também foi de extrema gentileza e atenção para com eles, convidou-os para uma visita à sua residência em Acha e forneceu-lhes amplas informações a respeito da técnica alcançada por ele juntamente com Klaus Schwerenberg. O simples fato do engenheiro Weisen permitir que o engenheiro Ney Prieto Pérez fotografasse à vontade o seu equipamento levado ao Congresso já demonstra o elevado nível do espírito científico, liberdade e idealismo desse digno investigador. Tal gesto merece ser imitado pelos nossos demais companheiros de pesquisa nesta área de investigação. Não se trata de avanço tecnológico concernente a uma atividade destinada a ganhar dinheiro ou fama. Estamos diante da possibilidade de estabelecer a comunicação prática e efetiva via instrumentos entre este mundo além, entre vivos e os desencarnados. Qualquer estimativa acerca das consequências deste feito poderá ser acanhada demais. Talvez os benefícios de tal realização superem tudo o que representou para a humanidade a descoberta do fogo, da eletricidade, do rádio, da TV, dos computadores, dos antibióticos, das vacinas, etc. Será derrubado do derradeiro muro. Será derrubado do derradeiro muro que se situa entre a vida e a morte. Conclusão. Como os leitores devem estar percebendo, aos poucos estamos completando as informações acerca da importantíssima questão que é a transcomunicação. Há muito ainda para ser revelado a respeito desse palpitante assunto. Esperamos continuar a divulgar o que nos for comunicado sobre esse tema. Acreditamos que entre os nossos leitores, os que mais devem estar interessados na transcomunicação são os espíritas. Seria maravilhoso se os espíritas que até agora têm se mostrado tão dinâmicos e eficientes na assistência aos necessitados também se empenhassem no desenvolvimento da transcomunicação instrumental aqui no Brasil. Acreditamos que isso irá ocorrer, pois o Wilson Pickler e Clóvis Nunes afirmam que estão decididos a criar em nosso país uma massa crítica de praticantes da transcomunicação instrumental capaz de despertar o interesse dos técnicos do plano espiritual. Isto viabilizaria aqui no hemisfério sul condições semelhantes à existência na Europa, as quais facilitaram bastante a comunicação com os desencarnados nesses últimos tempos. Anuário Espírita de 1991. Evangelista americano mundialmente conhecido, Bill Graham, confirma a sobrevivência. Bill Graham, veterano evangelista americano que já correu o mundo
Inclusive o Brasil e a Rússia, conta no jornal americano Examiner, de 16 de janeiro de 1990, como presenciou o desencarne de sua avó materna e como que ela, nos últimos momentos da vida, viu Jesus e o Espírito do marido, diz o evangelista. Nunca me esquecerei, por mais que eu viva aquele acontecimento espetacular. Eu tinha apenas 10 anos, mas aquilo me provou em um rápido instante que existe para todos nós uma vida após a morte. Estava eu, continua o evangelista, sentado à beira da cama de minha avó materna, que agonizava em resultado de sua avançada idade. O quarto era escuro, mas eis que de repente enche-se de uma luz esquisita que me amedrontou. Logo nesse instante, a doente, sua avó, aprumou-se na cama com a cabeça e costas erguidas, coisa que ela não conseguia fazer durante várias semanas. Devido à sua condição de fraqueza, a sua face se fez rosada e começou a sorrir. Vejo Jesus, gritou com alegria a avó do Bill Graham. Ele vem de braços abertos em minha direção. E o evangelista continua. Eu sentado fiquei acometido de grande assombro. Em seguida, ela de repente pronunciou o nome de seu marido, Ben, que já havia morrido há vários anos. O Ben havia perdido um braço e um olho na guerra civil. Veja o Ben, ela gritou. Ben, você está inteiro outra vez. O seu braço e o seu olho voltaram. Eu vou indo, Ben, e vou indo para aí. Com estas palavras, minha avó caiu de novo, deitando-se, e morreu. E o quarto voltou a escurecer-se. Esse acontecimento tanto espantou o jovem Bill Graham que ele correu amedrontado para fora do quarto da sua avó. E o Billy Graham hoje concorda dizendo: vendo o quarto se tornar vivo com aquela luz sobrenatural e vendo minha avó se encontrar face a face com Jesus Cristo, aquilo deixou em mim permanente impressão. Reconheci então que existe uma vida após a morte. E o líder religioso acrescentou: hoje se pesquisam centenas de casos semelhantes de gente que morre e que vem diante dos olhos, amigos e parentes, para todos oferecendo para ajudá-los na jornada para a vida eterna. Uma vez aceitando que a morte não é o fim e que é apenas o começo de uma existência mais bela, o medo da morte simplesmente desaparece. Disse ele: da minha parte, a morte não me preocupa. Ele será o maior momento da minha vida. Nota do tradutor. Causou-nos surpresa essa declaração do eminente reverendo, que em seus mais de 40 anos de sermões não nos consta ter tocado em assuntos diretamente ligados à sobrevivência, a não ser no jornal acima citado. Não deixa, porém, de ser interessante ler agora uma declaração como esta, de um evangelista de sua fama, tido como das fileiras legítimas do protestantismo. Era o esforço do mundo espiritual de prepará-lo, mostrando-lhe desde sua eternidade a realidade da sobrevivência, para que nas suas futuras pregações ele, em possível períodos de crise de fé, pudesse voltar com a memória naquele espetáculo inesquecível. Oxalá essas verdades continuem a se fazer sentir em todos os ciclos religiosos da ortodoxia, onde ainda fazem grande falta. Folha Espírita, São Paulo, 7 de 1990. Anestesia e percepção. Eis o que informa despacho telegráfico do repórter Daniel Goleman, do The New York Times, publicado pelo jornal Globo de 27 de 10 de 1989, página 18. Para desespero de muitos cirurgiões e anestesistas, novos estudos reforçam a ideia de que pacientes submetidos à anestesia geral podem registrar parte do que acontece à sua volta. Esses pacientes, embora não consigam lembrar-se da cirurgia em si, podem compreender o que é dito durante a operação. O suficiente para influenciar em sua recuperação. A pesquisa mostrou que quando se pede a um paciente anestesiado para voltar a determinado gesto, ele provavelmente o fará dias após a cirurgia. Durante uma entrevista, embora sem consciência do que faz ou por que faz,
Tais estudos têm especial importância para o ambiente da sala de operações. Sabendo-se que o grau de sensibilidade do espírito no sonambulismo provocado é ainda mais intenso do que na vigília normal. Pode-se imaginar o que ocorre numa sala de cirurgia, quando médicos desavisados, diante da relativa inconsciência do enfermo, tecem a respeito dele comentários deprimentes. Revista do Reformador, Brasília, 6 de 1990. O menino, a cobra e o anjo. A revista Seleções do Reader Digest apresentou um de seus recentes números, a impressionante narrativa do escritor Henry Hurt a respeito de um fato real ocorrido com o menino Mark Durance, que teve a vida salva por um espírito. Abaixo transcreveremos as principais trechos do artigo. O menino e o seu cão estavam passeando pela planície coberta de capim seco que rodeava a casa isolada onde morava, no sudoeste da Flórida. Era uma tarde de fevereiro, amena, mas ventosa. Mark Durance, de 12 anos de idade, tinha acabado de jantar. Tinha acabado o jantar de domingo com a família e saíra levando sua espingarda de ar comprimido à procura de caça miúda. Era um garoto bonito, de cabelos louros, de olhos azuis brilhantes. Sentia-se à vontade naquela região remota, rodeado de grandes espaços abertos. Como ele naquela tarde estava bobo, um vira-lata de tamanho médio, pelo malhado, focinho quadrado e ar simpático, os dois passeavam despreocupadamente por aquela região agreste, boa para meninos, cachorros, mas também para cobras venenosas. Mark e Bobo já estavam voltando para casa quando ele viu um pássaro pousando numa palmeira. De olhos cravados na presa, saltou uma vala. Caiu sobre uma coisa que ele deu a impressão de rolar sob o impacto do seu pé direito. Logo a seguir sentiu uma explosão de dor. A princípio ficou paralisado com o choque, como se tivesse caído um machado em cima de seu pé. Depois sentiu uma queimadura brusca, subindo-lhe a perna acima. A espingarda escapou das mãos do menino. Ele olhou para baixo. A cabeça de uma cascavel estava como que colada em seu pé. A mandíbula, poderosamente masculada, se havia cerrado em torno do peito do pé de Mark. Num amplexo feroz, os dentes haviam furado o couro do sapato e ficando cravados mesmo à frente do osso do tornozelo. Louco de dor, o menino ficou olhando para a cobra, que parecia roer lenta e deliberadamente o seu pé. Bob Durance estava podando os arbustos do jardim quando Bud, o filho mais velho, apareceu gritando: "Papai, Mark foi mordido por uma cobra." Homem forte e musculoso que tinha trabalhado em vários campos petrolíferos, Bob correu para dentro de casa e foi encontrar Mark inconsciente no chão da sala, com Debbie, a mãe, ao lado. Nas 8 horas que se seguiram, uma equipe de 4 médicos e um batalhão de enfermeiras não abandonaram Mark por um instante. Todo o aparelho cardiovascular dele estava à beira do colapso, conta o doutor Nikon. E de repente seus rins pararam de funcionar. O veneno não deixava o sangue coagular, provocando hemorragias internas. Tudo isso foi agravado com a parada de seu aparelho respiratório. Durante as primeiras 12, 14 horas, a única coisa que aquele garoto tinha funcionando em condições era o coração. E mesmo este sob um esforço tremendo, diz o Dr. Nikon. Para Debbie e Bob, o pormenor mais assustador era o sangue que escorria sem parar dos ouvidos, dos olhos e da boca de Mark. E depois havia ainda a inchação horrível de todo o seu corpo. As mãos estavam 3 vezes maiores, parecia não ter pescoço. Os olhos estavam de tal maneira inchados que só se conseguia ver as pontas das pestanas ao longo das fendas dos olhos. Lembra, Debbie, escorria sangue por essas fendas. Ao todo recebeu 18 unidades de sangue. Debbie nunca deixou o hospital, ficava ali sentada horas seguidas, rezando pelo seu filho e reconfortando. Ele podia estar em coma, mas eu acreditava que ele pudesse ouvir as palavras que eu lhe dirigi a Deus. No 3º dia, Mark começou a recobrar a consciência. Ao quarto, retiraram-lhe a máscara respiratória. Os médicos ficaram, por momentos, escutando com atenção o que Mark dizia aos pais, embora a voz dele estivesse rouca.
Contou com impressionante clareza como tinha saltado a vala e caído em cima da cascavel. O riso misturou-se com as lágrimas quando Mark disse que esperava que o pai não estivesse zangado com ele por ter sido tão descuidado. Para os médicos, tal lucidez era sinal de que o cérebro de Mark não havia sido afetado. Com toda a calma, Mark falou então do vulto de vestes brancas que lhe apareceu quando ele chegou à conclusão de que não conseguiria caminhar até em casa sozinho. Esse tal vulto teria pegado ele no colo, atravessado a planície e subiu os degraus da casa. Sei que era Deus, disse Mark. Ele tinha uma voz grave, fiquei calmo. Ele pegou em mim e me levou no colo no caminho todo. Disse que eu ia ficar doente, mas que não me preocupasse, porque ia ficar bom. Depois foi embora para o céu. A última coisa que me lembro foi ter aberto a porta de nossa casa. Não sendo uma criança particularmente religiosa, Mark contou sua história com uma seriedade que impressionou profundamente a família, sabendo que o filho acabara de atravessar o Vale da Morte. Bob e Debbie Durance não duvidaram de uma só palavra. Revista O Espírita, Brasília, Distrito Federal, maio de 1989. As sentinelas da luz no santuário. A tempestade avizinha-se nos horizontes políticos e sociais do mundo inteiro. Todas as vozes falam de um perigo iminente. E todos os corações sentem algo estranho no ar que respiram. Fala-se do coletivismo, recolhendo-se cada qual no exclusivismo feroz. Fala-se de nacionalismo e de pátria, dentro do mesmo conceito de egoísmo e de isolamento. Esses extremismos caracterizam um período de profunda decadência dos costumes sociais e políticos dessa época de transições. Apesar, porém, de sua complexidade, esse fenômeno pode ser definido como a angústia generalizada do homem, nas vésperas de abandonar a sua crisálida de cidadão. Todos os acontecimentos que abalam o planeta, espalhados nos seus recantos mais remotos, uma onda revolucionária e regeneradora, significam um trabalho intenso e difícil da laboriosa gestação do novo organismo de leis pela qual se regerão mais tarde os institutos terrenos. Ditadores e extremismos são expressões transitórias dessa fase de experiências dolorosas, porque a verdade é que o cidadão da pátria será substituído pelo homem fraterno, irmão dos seus semelhantes e compenetrado nos seus deveres de amor. Muitas dores implicam, por certo, nessa transformação das fórmulas patrióticas da atualidade, mas as democracias avançadas aguardam na sua estrutura a semente desse luminoso porvir. Todavia, se falarmos com respeito a esse assunto, é para dizermos a nossos irmãos espiritualistas que eles são as sentinelas da luz do santuário. A maioria dos antigos heróis que guardavam as premissas do fogo sagrado. Na hora das sombras, quando a subversão ameaçar o planeta, compete-lhes fornecer o testemunho de sua fé como um penhor de segurança para as gerações do futuro. A tarefa do espiritualismo está, portanto, adstrita à realização do homem interior, dentro de um novo conceito de fraternidade. Fora desses princípios, as atividades de cada qual serão como folhas volantes, dentro do seu caráter de específico, porque todo nosso esforço está enquadrado no amar-nos uns aos outros. E essa fórmula que deverá representar a bússola das atividades dos espiritualistas sinceros, os quais, com seus abençoados sacrifícios, serão os engenheiros sociais dos tempos do porvir. O Espírito do Emmanuel, página recebida pelo médico Franciscano Xavier. Anuário Espírita de 1991. Três grandes vultos do Espiritismo. Existem personagens que passam pela Terra e que deixam de forma indelével a marca de suas existências, pois sabem bem desempenhar as tarefas que lhes são confiadas pelo alto.
compenetrados que são da importância da contribuição de todos para a elevação moral e espiritual da humanidade. Esses missionários enfrentam óbices aparentemente intransponíveis, mas mantêm viva a confiança em Deus, suportando tudo com estoicismo, cientes e conscientes do sentido das palavras de Jesus. Quem quiser me seguir, tome de sua cruz e venha após mim. O Anuário Espírita de 91 rende a sua homenagem a 3 desses ceareiros inimoratos, aos quais deram tudo de si de modo mais eficaz possível para que seus companheiros de jornada terrena vislumbrem uma nova luz nos horizontes do mundo. Foram eles Abel Gomes, Jesus Gonçalves e Urbano de Assis Xavier. Abel Gomes. Abel Gomes foi um homem que teve grande projeção nos meios espíritas brasileiros, notadamente no estado de Minas Gerais, onde desempenhou ingente tarefa e exerceu a seu tempo acentuada influência entre os propagadores da doutrina dos espíritos. A exemplo do que sucedeu com os grandes cearenses do espiritismo, ele fundamentou seu trabalho sobre bases inamovíveis, pois autêntico missionário soube obedecer o preceito evangélico de alicerçar as grandes edificações morais sobre a rocha inabalável, suscetível de enfrentar as borrascas antepostas por aqueles que se sentem prejudicados pelo advento de grandes ideias que surgem com o objetivo de revolucionar o mundo, combatendo o obscurantismo. Abel Gomes foi notável escritor, poeta e poliglota, nascido no dia 30 de dezembro de 1877, na antiga cidade de Conceição do Turvo, hoje denominada Senador Firmino, no estado de Minas Gerais. E desencarnando em Astolfo Dutra, no mesmo estado, no dia 16 de agosto de 1934. Oriundo de família de colonizadores portugueses, se tornou um nome aureolado de profundo sentimento e respeito, sempre mencionado com carinho, o que fez com que seu nome fosse projetado em todos os estados do Brasil, e mesmo em países vizinhos. Homem pobre e doente, era dotado de uma simplicidade a toda prova, impondo-se à consideração de seus companheiros graças aos exemplos edificantes por eles propiciados. Foi um sociólogo e grande evangelizador de massas. O livro Depois da Morte de Leão Denis foi a obra que operou a sua conversão para o espiritismo. Dali por diante, dedicou-se a profundos estudos das obras de Allan Kardec. Após essas leituras, Abel Gomes tornou-se invulgar e fervoroso adepto dessa doutrina, fazendo com que ela penetrasse no seio da população, alcançando pessoas de todos os níveis culturais. Pregador de renome, fazia isso com extrema dedicação e sem quaisquer formalismos. Não era orador consumado, pois preferia escrever de forma sistemática, relegando para segundo plano a ocupação de tribunais. Dessa sua resolução brotaram produções literárias e poéticas de relevante profundidade. Suas doutrinações orais se circunscreviam ao recesso de seus inúmeros admiradores, tornando-se um verdadeiro mestre para um enorme ciclo de discípulos e seguidores, os quais deixava transparecer sua incomparável linha de ação, da qual eram expedidos conselhos sábios e salutares. Quando tinha apenas 25 anos de idade, foi acometido de pertinaz paralisia progressiva, a qual fez com que não conseguisse mais andar. A enfermidade lhe imobilizara as pernas, apesar de paralítico e quase cego. Pouco esperariam dele os que lhe ignoravam a nobreza de caráter, mas ele jamais se deu aos golpes da adversidade e nunca deixou de esmorecer pela expiação terrível que o acometia. Tornou-se doente, porém cheio de dinamismo, paralítico, mas ativo e inteligente. Em sua cadeira de rodas, dirigia e executava tarefas das mais difíceis. Pobre de bens terrenos, jamais se tornou deles enamorado, por saber o significado transitório das fortunas materiais. Almejou sempre a verdadeira riqueza que se consubstancia na posse dos bens imperecíveis do espírito. Exerceu a profissão de guarda-livros em numerosas firmas comerciais, pois era profundo conhecedor das técnicas da contabilização e da escrituração mercantil. Impossibilitado de se locomover, exercer a profissão,
em sua própria casa, passando posteriormente a trabalhar como alfaiate e fotógrafo. As duas escassas horas de lazer eram dedicadas à composição de músicas admiráveis e ensinar as maravilhas do som a um não pequeno número de artistas amadores. Apesar de todas essas atividades, demonstrou ainda excepcional qualidade de teatrólogo. Apesar de ser solteiro, adotou 2 rapazes, aos quais tornaram cidadãos conceituados e prestativos. Abel Gomes pertenceu a um pugilo de pioneiros do espiritismo em Minas Gerais, entre os quais podemos citar João Ernesto em Ubá, João Marcelinho na cidade de Pombas, Eurípides de Barçanufo em Sacramento, José Justiniano de Godói e J. Lacerda em Cataguases, José Alves Ferreira, Antônio Conretino e Franklin Teodoro dos Santos em Araguari. Em 1928, secundando por outros companheiros, fundou um novo centro espírita denominado Grupo Espírita Paz e Trabalho, no antigo Porto de Santo Antônio, entidade essa que teve uma vida bastante curta. No dia 2 de julho de 1933, coadjuvado por outros 12 companheiros, fundou a Cabana Espírita Luz e Trabalho, tendo o nome sido mudado para Cabana Espírita Abel Gomes. Após a sua desencarnação, posteriormente, os seus discípulos lançaram o jornal Arauto da Fé e instituíram a Fundação Espírita Abel Gomes. Abel Gomes, exato, renomado, sabia interpretar com maestria tanto o Antigo como o Novo Testamento, especialmente as parábolas de Jesus e as profecias. Para melhor ilustrar suas lucubrações, apelava para fatos cotidianos e para isso citava vários exemplos. Exerceu o magistério secundário em Viçosa e Cataguases, lecionando português e matemática, era autodidata. Jamais, tendo cursado qualquer faculdade, possuía ótima cultura e demonstrava profundo aprimoramento humorístico, humanístico, poliglota, dominava bem o português, o castelhano, o francês e o italiano, conhecendo regularmente o grego e o latim. Foi pioneiro do ensino de Esperanto naquela região, tendo mesmo lançado uma gramática nessa língua internacional. Deixou muitas obras perdidas no anonimato ou encobertas por pseudônimos, dentre os quais J. Ubirajara legou aos seus pósteros obras admiráveis, como Brás Pires, A Felicidade e as Pérolas Ocultas. Colaborou em vários jornais e revistas brasileiras e portuguesas. Sua poética era bastante apreciada e sua suavidade comovedora. O seu acendrado religiosismo era inspirado nas obras de Allan Kardec, um exemplo vivo do seu espírito de conformação com os desígnios de Deus. Deixou transparecer o seu magistral poema A Dor. O trabalho fecundado de Abel Gomes com favor da divulgação do espiritismo foi de suma relevância, tendo a seu tempo alcançado profunda penetração, e mesmo após a sua desencarnação, seu espírito esclarecido continuou o trabalho no além-túmulo, transmitindo oportunas mensagens e poesias através do médium Francisco Cândido Xavier. Anuário Espírita de 1991. Jesus Gonçalves. Nascido no dia 12 de junho de 1902, na cidade de Borebi, São Paulo. Desencarnado no dia 16 de fevereiro de 1947, em Pirapintingui, São Paulo. Seus pais eram pobres, o que não lhe possibilitou estudar em escolas superiores, preparando-se adequadamente para as necessidades do mundo moderno. Assim, teve que lutar pela sua própria subsistência e para ajudar a manutenção dos seus pais, resultando desse fato a escassez de tempo que deveria ser empregado nos estudos. Demonstrava grande interesse pela leitura de livros educacionais, o que fazia no minguar do tempo que lhe sobrava.
Mesmo assim, conseguiu alcançar um aprimoramento apreciável, atingindo um grau de intelectualidade suficiente para colimar parte de seus sonhos. Dos 10 aos 17 anos de idade, foi obrigado a submeter-se aos mais rudes trabalhos, tais como servente de pedreiro, ajudante de carpinteiro, operário rural e muitos outros gêneros de trabalho árduo. Não esmorecendo na luta, após muitos esforços, chegou a desempenhar as funções de tesoureiro na Câmara Municipal de Bauru, cargo que exerceu até 1930, quando abandonou ao saber-se portador do mal de Hansen. Passando dali por diante a residir numa casa da Câmara Municipal, levado a exonerar-se do cargo, passou a viver de auxílios que lhe eram prestados pela população. Posteriormente, alguns de seus amigos deram-lhe um pequeno sítio onde viveu até que chegasse o momento de ser internado. Nesse tempo, a miséria rondou o seu lar, ele lhe faltava o essencial para o sustento de sua prole. Dotado de apreciável inteligência, Jesus Gonçalves tinha nítida propensão para o jornalismo, ao ponto de fazer parte do corpo editorial de um jornal da cidade de Bauru. Demonstrava grande inclinação pelas coisas do teatro, dirigiu grupos teatrais, trabalhou como amador e foi escritor de peças teatrais, produzindo trabalhos que eram enaltecidos e aplaudidos. Em 1931, tudo indica que foi internado no asilo Colônia de Almorés, lugar onde deixou traços inconfundíveis de sua personalidade sempre desprendida, não se habituando à inércia. Aqui se entregam muitos doentes internados nos hospitais de Hanseníase, uns por impossibilidade de exercerem qualquer atividade, outros pela instabilidade financeira. Jesus Gonçalves movimentou-se desde logo, emprestando a sua útil e despretensiosa colaboração junto às autoridades daquele sanatório. Lançou ali o jornal Um Momento, o primeiro órgão da imprensa escrito no sanatório. E que foi fruto de sua fibra de lutador incansável. Nesse mesmo sanatório, lançou a ideia de um teatro, levando a termo esse empreendimento. Cumpre aqui salientar que ele foi vítima do ódio e inveja dos que não compreendiam a elevação de seu formoso espírito e a razão de ser de suas realizações. Em 1937, por motivo de saúde, foi transferido para o asilo Colônia Pirapintingui, onde organizou uma agremiação teatral e tornou-se um dos fundadores de O Jornal, publicação interna do hospital, participando ainda dos esforços para dotar Pirapintingui de uma emissora de rádio. Até março de 1943, quando desencarnou sua esposa, Jesus Gonçalves era materialista. Embora os seus atos fossem de um homem bom e justo, quase de um santo, e o seu caráter de uma retidão férrea, alguns fatos mediúnicos ocorridos com sua nora e a manifestação do espírito de sua companheira fizeram com que se tornasse espírita. A leitura das obras básicas da doutrina dos espíritos fizeram implodir as suas convicções materialistas. A manifestação de um espírito de elevada categoria veio completar a sua transformação religiosa. Em abril de 1943, começou sua luta em favor da disseminação do espiritismo. Dirigiu-se ao diretor do asilo Colônia, no sentido de permitir a instalação do primeiro centro espírita, após a elaboração dos estatutos. Devido às forças contrárias que ofereciam tremenda oposição, muitos dos seus companheiros debandaram, forçando-o a levar avante a tarefa sozinho. E ele, impávido, como sempre, não esmoreceu, pois a sua vontade era inquebrantável. Ministrando aulas evangélicas em um quarto do hospital, logo lançou a ideia de se edificar um cenáculo para a instalação do centro espírita, embora os seus estatutos não tivessem merecido a aprovação das autoridades do hospital, e nem esperanças restavam. Como aumentasse o número dos frequentadores de suas aulas evangélicas, vários convites foram formulados. E oradores espíritos de outras cidades, tendo numerosas conferências sido ali realizadas. A esse tempo casou-se com Dona Isabel Laureano, mais conhecida por Ninita, sendo ela cega havia 6 meses.
embora não lhe faltassem as vistas espirituais, por ser médio vidente, e dali por diante, aos domingos, sobraçando o evangelho de um lado e de outro, o braço de sua e do outro o braço a sua esposa, caminhavam em direção ao cassino para já a costumeira palestra evangélica, ou então para esperar que chegassem os companheiros vindos de outras cidades vizinhas. Passado um ano, depois de muitas cartas e ofícios com riscos de sofrer severas punições, Jesus Gonçalves resolveu enviar um abaixo-assinado solicitando à direção do hospital a aprovação dos estatutos do Centro Espírita, que, graças à assistência do plano maior, foi solucionado satisfatoriamente. Com todos esses esforços, a sua moléstia começou a avassalar o seu organismo e numerosas chagas horríveis, doloridas e sangrentas abriram-se por todo o seu corpo de Marte. Não tinha sequer um momento em que as suas fibras não fossem dilaceradas por dores pungentes. Apesar de todo esse sofrimento, entre lágrimas e soluços, continuou a trabalhar, olhos fitos nas alvoradas de luz da antivéspera da redenção. Após uma luta titânica, praticamente sem recursos financeiros, porém, contando com a ajuda de muitos espíritos benfeitores e muitos espíritas generosos, conseguiu erguer um majestoso edifício onde passou a funcionar a Sociedade Espírita Santo Agostinho, cuja sede foi inaugurada no dia 16 de dezembro de 1945. Enquanto não tinha a sua pequena casa junto ao centro, vinha de longe, cheio de dores, 4 a 5 vezes por semana, pregar e exemplificar os ensinamentos evangélicos. Muitas vezes ali chegando carregado por companheiros, e ultimamente, quando suas forças físicas já não davam para que pudesse cumprir esse mister nobilitante, chorava amargamente por ficar em ociosidade forçada, diante de tanto trabalho a ser feito na seara do Mestre. Dentro de sua inteligência ilimitada e cheio de fulgurações, havia também a veia poética. Deixou Jesus Gonçalves muitos poemas e sonetos. Seu desejo ardente era publicar um livro de suas aspirações. Entretanto, nas suas posses eram poucas, dificilmente seria realizado esse desejo. Entretanto, um seu amigo muito dedicado e gentil ofereceu-se para custear as despesas da impressão do livro Flores de Outono, contendo 2 partes, a vida material e a vida espiritual de Jesus Gonçalves, nos últimos dias de sua vida terrena. Mas inspirado ainda, escreveu em poemeto, do qual damos aqui a última quadrinha. Ó rosas, rosas de amores, senhores dos versos meus, no fundo tudo são flores a caminhar para Deus. Pouco antes de desencarnar, as dores cruciantes, já prelibando as venturas espirituais, dizia: apenas um envelope, que é o meu corpo, está sujo. Dentro dele, a carta, que é minha alma, está limpa. Com a morte física, o envelope será abandonado e a carta ascenderá às regiões superiores. Urbano de Assis Xavier. Nascido na cidade de Esplanada, estado da Bahia, aos 28 de agosto de 1912, desencarnando na cidade de Marília, estado de São Paulo, no dia 31 de outubro de 1959. Urbano de Assis Xavier era filho de Francisco Xavier de Souza e Francisca de Assis Xavier. Formou-se em odontologia em Salvador, Bahia, vindo para São Paulo em 1934, tendo começado sua vida profissional em Santa Ernestina, pequena cidade da zona Araraquarense, situado nesse mesmo estado. Contraiu matrimônio na própria cidade em que se estabeleceu, no dia 9 de janeiro de 1935, com a doutora Albertina Ferreira. Nessa época, o casal era católico praticante. Ele congregado mariano e ela filha de Maria. Logo após o casamento, começaram a surgir fatos estranhos em sua própria residência, os quais mais tarde, quando devidamente analisados, foram comprovados como sendo fenômenos psíquicos. O desenvolvimento de sua mediunidade foi espontâneo, tendo nessa época deixado a pequena cidade, surpreendendo os seus companheiros da congregação. Tratava-se de mediunidade psicofônica inconsciente, ou seja, dos que não guardam lembrança das comunicações dadas por seu intermédio.
transformando-se o seu semblante de tal maneira ao receber o espírito comunicante que este era facilmente reconhecido pelas pessoas presentes, sem necessidade de o espírito declinar seu nome. Muitas vezes transfigurava a tal ponto que refletia os mínimos traços do espírito comunicante. Nos últimos anos teve desenvolvido a mediunidade de voz direta, caindo em transe, enquanto os espíritos falavam diretamente com os presentes, vibrando a voz em pleno ar. Muitas pessoas tiveram a oportunidade de palestrar com seus entes queridos através desse fenômeno, em sessões realizadas em Marília. Possuía também em alto grau a mediunidade curadora, tendo realizado curas espantosas, como foram atestados por muitas pessoas. Ele seguia com rigor as recomendações de Jesus Cristo, no sentido de dar de graça o que de graça se recebe. Por isso estava sempre pronto para atender aos necessitados, mesmo que isso fosse em sacrifício de seus interesses pessoais ou profissionais. Urbano de Assis Xavier foi discípulo de Caibachuto, o apóstolo de Matão. Recebeu desse areiro bastante auxílio, incentivos para prosseguir na nova fase de sua vida. Tanto ele como o Dr. Albertina tornaram-se espíritos devido à intensidade e autenticidade dos fenômenos produzidos, e dali por diante jamais se afastaram dos princípios contidos na codificação kardeciana. Era portador de vários dons mediúnicos, notadamente audição, psicografia, psicofonia, cura, voz direta e materialização. Por seu intermédio, vários espíritos de médicos se comunicavam e faziam o trabalho de cura de relevante importância. Foi também conhecido como abalizador, conferencista espírita, tendo proferido palestras em várias instituições. Vítima de um derrame cerebral, ficou durante 3 anos parcialmente imobilizado, porém soube suportar com resignação e estoicismo essa enfermidade, o que fez até 31 de outubro de 1959, quando desencarnou. Urbano de Assis Xavier foi, pois, um dos grandes valores do espiritismo. Foi pai extremoso, esposo exemplar, um homem dotado de elevado senso de responsabilidade e moral inatacável. Por seu intermédio, o espírito de Caibachuta deu belíssima comunicação sobre a imortalidade da alma diante do seu próprio corpo. Na noite de 30 de janeiro de 1938, bibliografia, Jornal O Semeador de São Paulo, Jornal Unificação de São Paulo, livro Personagens do Espiritismo, de Antônio Lucena e Paulo Alves Godoy, Anuário Espírita de 1991.